Olá, sejam bem-vindos à sexta aula sobre a API do Navisworks. Eu sou Adriano Ribeiro e vou estar mostrando um pouquinho sobre propriedades dos elementos do Navisworks. Nós vamos aprender a fazer uma pesquisa de itens com base nas propriedades que ele tem e vamos aprender a acessar essas propriedades e buscar os seus valores. O plugin da aula de número 5 serviu de base para esse que nós vamos estar desenvolvendo na aula 6. E basicamente ele nós vamos acrescentar aqui mais uma aba nesse painel que nós desenvolvemos na aula 5. O Auto Update ainda está aqui. E nesse painel novo nós temos aqui uma text box que vai estar exibindo as propriedades do elemento que tiver selecionado na tela. Tanto na tela quanto na Selection Tree. Na verdade não do elemento em si, dos elementos que estiverem selecionados. Aqui no campo de baixo eu criei aqui um método de pesquisa, onde nós vamos estar pesquisando aqui os elementos que têm uma determinada propriedade. Então a função do plugin nesse momento vai ser exibir as propriedades do elemento que está selecionado. Vou selecionar um elemento aqui na tela e então é exibido aqui as propriedades e os valores de cada propriedade que aquele elemento contém. Se eu selecionar mais itens, então ele vai adicionando aqui os demais itens que tiverem selecionados. No segundo momento, eu vou estar exibindo os elementos encontrados através de uma pesquisa. Essa pesquisa vai procurar por uma propriedade que contenha esse valor, que esteja dentro de uma propriedade com este nome, que esteja dentro de uma categoria com esse nome. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vou vir aqui na Selection Tree e vou mudar para o modo Properties. No modo Properties, a Selection Tree mostra o modelo agrupado por categorias. Então aqui nós temos uma categoria chamada Item. Dentro da categoria chamada Item nós temos a propriedade Name. Expandindo a propriedade Name, nós temos aqui diversos valores dentro desta propriedade. Então, se eu selecionar aqui este elemento, este valor, eu vou estar selecionando apenas itens que têm uma propriedade com este valor. Então apenas esses itens aqui têm uma propriedade com aquele determinado valor. Então a minha pesquisa nesse momento vai se passar na categoria material, e dentro da categoria material eu vou procurar uma propriedade chamada Name. Dentro da propriedade chamada Name, eu vou procurar um valor chamado Arena Setting. Então estes são os elementos alvos da minha pesquisa. Se eu clicar aqui em Find, vai ser feita a pesquisa. Bom, detalhe, essa pesquisa ela vai ser feita no item selecionado na Selection Tree ou na tela. Então vou mudar aqui para o modo Standard e vou selecionar aqui o item principal da Selection Tree. Vou clicar em Find
E então o plugin pesquisou todos os elementos que tinham essa propriedade e selecionou eles aqui na Selection Tree para mim. Vou esconder os itens que não estão selecionados para eu ver o resultado. Então ficaram aqui somente os bancos aqui desse modelo. Então eu tenho bancos aqui no level 3, no level 1 e no level 4. O primeiro passo para a gente chegar no resultado esperado é a gente alterar um pouquinho a interface do nosso plugin para condizer com os recursos que nós vamos estar implementando nele. Então, o primeiro passo, eu vou alterar aqui a descrição do botão do nosso plugin. Na aula de número 3, nós falamos sobre esta parte do plugin. Nesse momento eu vou estar só alterando. Na aula de número 4, nós falamos sobre esta parte do plugin. E agora eu vou mudar para o arquivo XAML, que nós falamos sobre ele na aula de número 3. Eu também fiz a alteração dos ícones. Bom, vou fazer um build e vou iniciar aqui para ver o resultado. Então, modifiquei aqui os textos e também o painel aqui foi modificado com o texto digitado por mim. Agora vamos começar então a acrescentar itens naquele painel de ferramentas. Vamos vir aqui para essa parte do código que nós criamos na aula de número 4 e vamos estar aqui modificando um pouco a interface do plugin nessa parte do código. Bom, aqui eu estava criando o user control update e inserindo ela no doc panel do Navisworks. O que eu vou fazer aqui vai ser substituir o C update por um tab control. Então vou começar aqui criando uma variável que vai ser a minha tab control. Esta tab control eu quero que ela fique completamente expandida no espaço do doc panel. Então eu preciso mudar o doc style dela para fill depois que ela tiver assumido o seu parent, que vai ser o doc panel do Navisworks. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: quando o evento parent change acontecer, eu vou executar o método setDocStyle, que eu vou estar criando nesse momento. Então, quando o parent da tab control for definido, eu vou dizer que o seu docstyle vai ser fill.
Em seguida, eu vou então estar adicionando os controls que eu desejo dentro de suas respectivas abas. No primeiro momento, eu vou estar adicionando aqui uma tab page, e dentro dessa tab page eu vou estar adicionando o nosso C update para que ele continue funcionando. Então eu vou pegar essa tab page e adicionar na tab control. E eu vou estar criando também uma segunda tab page que vai conter as novas funções. Esse novo control ele ainda não existe, então eu vou estar criando ele nesse momento. Vou voltar aqui no Edin e vou continuar aqui com a criação da interface, da nova interface do Edin. Vou criar aqui uma segunda tab page. Vou estar adicionando o User Control Properties nessa nova tab page. E vou estar adicionando essa tab page no tab control. E em seguida, então, eu vou estar retornando o tab control nesta função para que esse tab control seja inserido no dock panel do Navisworks. Eu esqueci de colocar aqui o nome das tab pages. Ok, vamos testar. Então eu tenho aqui as duas abas. Esse novo user control ele não se ajustou aqui as bordas.
mas é uma coisa simples. No User Control Update, nós implementamos esse método, que nós vimos a explicação dele na aula 3. Eu vou só copiar ele para o nosso novo User Control. Isso resolve a questão dele se ajustar ao tamanho do DocPanel. Bom, em seguida eu vou então começar a criar funções no nosso User Control Properties. Bom, a primeira coisa que eu preciso pensar é que este plugin vai estar interagindo com o documento atual do Navisworks e que o documento atual pode ser também alterado no decorrer do uso do software. Então eu vou iniciar aqui o monitoramento de alguns eventos. O primeiro vai ser o que ocorre quando o documento ativo do Navisworks é selecionado. Vai ser da seguinte maneira. Eu vou estar monitorando o evento Active Document Changed. Quando esse evento ocorrer, eu vou estar executando um método que eu vou criar agora. Quando este User Control for criado, um documento já vai estar ativo no Navisworks. Então eu preciso, inicialmente, começar a monitorar esse evento sem que esse evento ocorra. No método que eu acabei de criar, eu vou estar iniciando o monitoramento dos eventos de seleção de itens na interface do Navisworks da seguinte maneira. O Active Document .CurrentSelection.Changed. Quando esse evento ocorrer, eu vou estar executando um método que eu vou acabar de criar. E vai ser neste método que eu vou então estar extraindo as propriedades dos elementos selecionados e estar colocando essas informações na text box do nosso User Control. Então, o primeiro passo aqui vai ser limpar o texto que porventura possa existir na text box. Em seguida, eu vou então estar buscando a seleção corrente. Então, no documento ativo, .CurrentSelection, Selected Items, que é uma coleção de Model Item, eu vou estar fazendo da seguinte maneira. Eu vou coletar todos os textos que eu desejo em uma list e em seguida printar tudo na text box. A primeira linha a ser inserida nessa lista
vai ser o nome do item que está selecionado. Então nós vamos ter aqui item, que é um model item. Ponto. Nesse momento eu tenho acesso aqui a diversas propriedades desse elemento. Uma delas é o display name, que é o nome que é exibido na selection tree. Então esse é o item que eu desejo nesse momento. Em seguida, eu vou estar aqui buscando as categorias de propriedades que existem dentro do item corrente. Então vou fazer aqui um for each. Em item.property categories. Que são as categorias de propriedade que existem dentro do item corrente. Bom, nesse momento eu vou estar adicionando aqui os nomes das categorias existentes. Então vou usar aqui string.concat. Onde eu vou estar aqui formatando esse texto. Eu vou estar adicionando aqui o display name dessa categoria. Em seguida, eu tenho as propriedades que estão dentro da categoria atual. Então vou fazer mais um for each, onde eu vou estar coletando aqui o nome e o valor da propriedade que existe dentro da categoria atual. Então agora eu estou acessando a propriedade que está dentro da categoria. Então aqui eu vou adicionar o nome da propriedade. E em seguida eu vou adicionar o valor da propriedade. O valor da propriedade ele pode vir em diversos formatos. Então, se eu tiver uma propriedade que o valor seja um DataTime, se eu tentar extrair ela como um double, eu vou ter um erro. Então, para evitar esse tipo de situação, eu vou criar aqui uma função que vai me retornar o valor da propriedade. Essa função vai me retornar uma string.
Bom, a princípio eu vou perguntar se essa propriedade é do tipo string. Vou perguntar se o valor se é um display string. Se for um display string, então eu vou retornar o valor dessa propriedade como string. Caso não seja uma display string, então eu vou retornar eu vou usar o método toString, que vai me retornar o nome da propriedade, 2 pontos, e o valor da propriedade em string. No entanto, eu quero somente o valor da propriedade em string. Então, nesse caso, eu vou precisar fazer um split. Então, se o valor for do tipo displayString, eu vou retornar esse valor .toDisplayString. Caso contrário, eu vou usar o método toString do valor dessa propriedade, vou fazer um split por 2 pontos e retornar a string que vai ser criada na posição 1. Este método eu vou usar ele outras vezes, então vou deixar ele aqui. E aqui está pronto a função para a gente coletar o valor dessa propriedade. Bom, então todos esses valores estão sendo adicionados aqui na minha lista. Quando eu terminar a coleção de categorias, eu vou adicionar aqui mais uma quebra de linha. Apenas para formatar esse texto. Agora eu preciso pegar todo esse texto e adicionar na minha text box. Ok, está pronta a minha coleção de propriedades. Vou fazer um rebuild. Vou colocar um breakpoint aqui. Bom, como eu não tenho nada selecionado, não tenho nenhum modelo na tela, então não tenho nada printado aqui. Vou abrir aqui o modelo sample do Navisworks. Então, o nosso código já está funcionando. E o nosso breakpoint já está funcionando aqui. Eu vou desmarcar ele aqui porque inicialmente esse evento vai acontecer algumas vezes. Então vamos testar o nosso plugin. Vou selecionar uma parte aqui do telhado. Então o evento ocorreu. Limpou o texto existente, criou uma nova lista e vamos começar aqui a passar pelos itens que estão selecionados.
O item selecionado, o display name dele é este. E lá dentro eu tenho as categorias. A primeira categoria que veio é a item. Em seguinte, eu tenho as propriedades. A primeira propriedade que veio é a propriedade name. E nós vamos então aqui usar o nosso método getPropertyValue. Essa propriedade, o valor dela é do tipo displayString, então vai retornar o valor como string. Esse vai ser o valor retornado. Bom, então esse código vai repetir recursivamente até terminar todas as categorias e todas as propriedades, e pelo final ele vai ser printado na textbox. Vou usar aqui o F5 e então vai ser preenchido aqui a textbox. Vou apertar F5. Então tá aqui o resultado. Todas as propriedades dentro de suas categorias, o nome do item. Caso eu selecione mais itens, então vai sendo adicionado aqui também na textbox. Bom, a próxima etapa então é fazer uma pesquisa. Na aula de número 7 nós vamos fazer essa pesquisa e então concluir esse assunto sobre propriedades dos elementos. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção.